começando mais O Assunto é Saúde e hoje nós vamos falar da saúde dos seus cabelos e das suas unhas. A nossa convidada é a doutora Carolina Ghislandi, dermatologista. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Vanessa, tudo bem? Doutora, quando que as nossas unhas podem indicar algum problema de saúde? Então, existem várias manifestações ou sintomas que as unhas dão que podem nos mostrar que algo não está bem dentro do corpo, né? Então, desde unhas quebradiças, unhas que quebram com uma maior facilidade, ou aquela descamação lamelar que a gente chama, né? Que os pacientes reclamam que a unha escama, algumas depressões na unha, alguns afundamentos, espessamento da unha, manchas esbranquiçadas, tudo isso pode mostrar que alguma coisa não está bem dentro do corpo. E quais são os problemas mais comuns que essas unhas entregam dentro do corpo? O que tem mais relação com a alteração das unhas, hipotireoidismo, diabetes, algumas doenças que são do dermatologista de tratamento também, como alopecia areata, psoríase, podem dar manifestações nas unhas. Doenças renais também podem fazer alteração ungueal. Que amplo, né, doutora? Sim, que amplo. Bem amplo. E em relação, assim, à estética mesmo, muitas mulheres têm o hábito de fazer as mãos toda semana, né, estar com as unhas sempre esmaltadas. Tem que deixar sem esmalte alguns dias da semana? O que a médica indica? Olha, o que eu normalmente indico para os meus pacientes é que a cada 15 dias deixe um respiro de 2 a 3 dias sem esmaltar. O ideal sempre, eu sei que pintar as unhas faz parte do dia a dia das mulheres, né? Mas o ideal é ficar esse período de 2 a 3 dias sem esmaltar. Quando for remover o esmalte, tentar remover com removedor de esmalte, não com acetona, porque é menos prejudicial. Muita gente acaba optando pela acetona, né? Sim. Que tipo de prejuízo pode trazer para a saúde a acetona? O componente químico da acetona, ele remove, na verdade, a hidratação da unha. Então, ele deixa a unha mais quebradiça. Então, o ideal mesmo é o removedor. E sempre que você deixa esse período de 2 a 3 dias sem esmaltar, é bom hidratar a unha. Então, a unha, como a nossa pele, também precisa de hidratação. Aplicar o creme na cutícula, na própria lâmina ungueal, tudo isso vai trazer benefício para que a unha fique menos quebradiça. E o hidratante pode ser um hidratante para as mãos mesmo? Pode ser o hidratante de mãos mesmo. Existem alguns produtos até no mercado específico para as unhas. E existem alguns produtos específicos para a região da cutícula também. Tudo isso é indicado em consulta, né? A gente tem que ver caso a caso. Mas o próprio hidratante de mãos já vai trazer um benefício ali nas unhas. Doutora, agora uma dúvida que eu imagino que seja de muitas mães, né? As meninas querem fazer as unhas. O ideal é que não usem esmalte, né? Então, o que a gente fala, caso queiram usar, é que use os esmaltes à base de água que saem durante o banho. Então, não esmaltes permanentes como o adulto usa. É interessante tirar a cutícula desde cedo, só empurra a cutícula, até para as adultas, né? A gente errou ao tirar muito as cutículas desde cedo? Na verdade, o ideal é não retirar a cutícula, né? A cutícula, ela faz a proteção da matriz ungueal. A matriz da unha, a fábrica da unha, ela tá justamente embaixo da cutícula. Então, se a gente tira muito a cutícula, acaba removendo essa proteção. A gente pode acumular umidade ali no local, pode fazer doenças como o unheiro, né? Que é o acúmulo da umidade ali, acaba fazendo uma infecção bacteriana, infecção fúngica. Então, o ideal mesmo é não remover. Esse unheiro é uma doença séria? Como que se trata? Não chega a ser uma doença séria, mas é algo que incomoda o paciente, que pode dar dor, pode fazer infecção por bactéria ali no local, às vezes precisa fazer tratamento com antibiótico. Esteticamente também, a longo prazo, se fica perpetuando esse quadro, pode fazer um aumento do volume da pele ali da região ao redor das unhas, então esteticamente também a longo prazo é ruim, sabe? É algo que a gente tem que tentar evitar ao máximo. A gente está falando das unhas das mãos, né? Mas tem as unhas dos pés também, que podem demonstrar algum problema de saúde? Da mesma forma que a das mãos, pode ter todas essas alterações que eu falei que acontecem nas das mãos, podem acontecer nas unhas dos pés. E os pés, na verdade, são mais acometidos pela micose, né? Então, normalmente, o paciente vem com uma queixa de frieira ou com uma micose no pé mesmo, que é a descamação da sola do pé.
e dessa descamação, dessa micose do pé, acaba tendo doença na unha. Doutora, vamos falar agora em relação a melhorar a saúde das unhas. Você comentou a importância de hidratar. E em relação à alimentação, o que eu devo, né, melhorar na minha alimentação para garantir a saúde das unhas? Olha, Vanessa, de alimentação não tem nada muito concreto. Na verdade, é a recomendação que a gente tem para a saúde em geral, né? Comer frutas, verduras, beber bastante líquido, pelo menos 2 litros de água por dia, mas nada específico assim para a unha que você possa ingerir que vai fazer fortalecer. Na verdade, os cuidados tópicos são o que a gente tem de mais concreto. Então, evitar manipular muito água agora na pandemia. A gente teve uma dificuldade muito grande por causa do uso de álcool gel, né? Então, isso ajudou a enfraquecer bastante as unhas. Fazer esse período de descanso quando você for esmaltar, hidratar bem. Manter as unhas, quem gosta de unha comprida, manter as unhas num formato arredondado, isso ajuda também a quebrar menos, por causa diminui o trauma, né? Sim. Então, essas são medidas gerais, mas em alimentação, tanto o cabelo quanto unha não tem nada muito concreto assim que ajude. Manter a alimentação saudável, como é a recomendação para a saúde em geral. Entendo. E agora vamos falar um pouco da saúde dos cabelos, né, doutora? Para as mulheres, principalmente, os cabelos são muito importantes, né, esteticamente. Sim. Quando que eles podem... Para os homens também, hoje em dia. Exatamente, né? A gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Os homens estão procurando cada vez mais a ajuda da ciência, né? E da medicina, até para recuperar os cabelos perdidos. Mas em relação à saúde, né? O que indica que o cabelo está fraco, que o cabelo está caindo? O que pode ser? Então, normalmente, uma das queixas mais comuns aqui em consultório realmente é queda de cabelo, né? E a queda de cabelo ela pode ter inúmeras causas. Então, desde alguma infecção, por exemplo, usando o exemplo da pandemia de novo, a infecção por Covid faz normalmente um quadro de eflúvio 1 mês e meio após a infecção, bem importante. Eflúvio é a queda do cabelo, então é quando o paciente passa a mão no cabelo e nota que caiu bastante fio. Olha só! Cirurgias também, trauma cirúrgico, então cirurgia bariátrica, muito relacionado à queda de cabelo, né? Uso de alguns medicamentos também pode fazer queda. E é importante sempre diferenciar o que é queda de cabelo e o que é quebra. Então, a quebra normalmente é causada pelos produtos químicos. Então, o alisamento, a própria pintura de cabelo, isso tudo promove quebra de cabelo. O cabelo fica enfraquecido e ele quebra ali na transição onde foi feita a química e onde não foi feito. E a queda de cabelo tem mais relação com essas causas que eu te falei. Anemia também, por falta de ferro, né? Tudo isso, hipotireoidismo é muito importante também. Então, normalmente na triagem, quando chega uma paciente com queda de cabelo, a gente faz algumas perguntas básicas tentando achar uma causa. E eu sempre explico que a causa não é algo que aconteceu recente. O nosso cabelo, ele reflete algo que aconteceu 3 meses atrás no nosso corpo, normalmente. Então, passou por uma cirurgia há 3 meses, hoje começa a cair. Então, o fio que se desprende hoje no lavar, o processo de queda dele foi há 3 meses. E tem a questão genética também? É muito forte isso? Com certeza. Mas daí a questão genética não é tanto a queda de cabelo, e sim mais um afinamento do fio, que é a conhecida calvície, né? Pode acometer tanto homens quanto mulheres. O paciente pode ter uma percepção inicial de um aumento da queda de cabelo, mas o que ele mais relata, na verdade, é que o cabelo está ficando mais ralo, mais fino. Olha só. E daí é a calvície ou alopecia androgenética, que a gente chama. O que a gente mais vê na internet, doutora, são promessas de tratamentos para evitar a queda de cabelo, né? Para crescer cabelo. O que a medicina tem hoje que é comprovadamente eficaz? Então, isso é um problema até. Os dermatologistas têm tentado fazer campanhas até contra isso, porque às vezes isso dificulta muito o nosso diagnóstico. O paciente já chega com tratamentos que ele fez, que pegou na internet ou que ouviu do cabeleireiro, e muitas vezes a gente tem daí uma dificuldade de conseguir um diagnóstico porque já teve alguma coisa que o paciente fez e que nos impede de chegar assim num diagnóstico mais correto.
O que a gente tem em relação à queda de cabelo? Então, primeiro, toda essa investigação, né, de prováveis causas para essa queda. Eu costumo pedir uma triagem de exames de sangue para me direcionar no tratamento, então a parte de tireoide, vitamina D, ferro, tudo isso para eu tentar me direcionar. Certo. Se tiver alguma alteração nesses exames, o tratamento é mais específico para essas doenças. Se não tiver, o que a gente costuma dizer é que não existe um tratamento, sabe? O eflúvio, que é essa queda de cabelo causada por um trauma no corpo, ele melhora sozinho. Apesar de que muitos pacientes têm uma ansiedade em relação a isso. Posso tomar um polivitamínico? A gente às vezes acaba até prescrevendo, mas não que essas medicações sejam efetivas. De fato, o tempo é o melhor remédio nesses casos. Certo. Diferente do afinamento do fio, da alopecia androgenética, calvície, que daí sim tem tratamentos hoje em dia muito eficazes, medicamentos, tópicos, via oral e até, em último caso, o transplante, né, capilar. Sim. Mas lembrando as pessoas em casa que esses medicamentos têm que ser indicados por um médico. Tem muita automedicação, não tem? Sempre. Toda medicação, até polivitamínicos, podem ter seus efeitos colaterais. Olha só. Então, sempre que você tiver alguma queixa relacionada a cabelo, unha, procure um dermatologista para ver o que está acontecendo, para daí sim você ter um tratamento correto. Doutora, voltando à questão das unhas, muita gente tem recorrido também a alongamentos, a esse tipo de tratamento, né? Unha de vidro, unha de gel. Pode ser prejudicial para a unha de alguma maneira? Quais são os cuidados? Pode por dois motivos principais. Primeiro, porque para remover a unha em gel, o produto que é utilizado é mais forte. Então é a acetona que tem que remover e normalmente a exposição é maior até do que quando a gente tem uma unha com esmalte normal, né? E além disso, muitas vezes eles lixam a unha e isso enfraquece, né? Eles fazem um processo de lixar a superfície da unha e isso leva a um enfraquecimento. Então, não é o mais indicado. Inclusive para dar o unheiro, como você comentou, né? Porque colocam uma película, né? Pode. Também pode ser prejudicial nesse sentido, mas mais no enfraquecimento mesmo da unha. Tá certo. Doutora Carolina, muito obrigada pela entrevista, Imagina. Pelas informações. Obrigada a vocês. Certeza que vão ser muito úteis. Obrigada. Este foi mais um O Assunto é Saúde. Se você quiser rever essa entrevista e outras, entra lá no nosso canal do YouTube. Tchau e até a próxima.